Então, olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Paulo, eu sou professor de Química. Muito prazer a todos. Espero que a gente tenha bons momentos agora estudando, né, para o vestibular. E eu decidi gravar algumas aulas passando por todos esses pontos, né, que o edital da UEL cobra para nós, para que a gente possa revisar todos esses temas e trabalhar alguns exercícios para que isso fique mais fácil durante os estudos. Ah, Antes de iniciar, eu gostaria de me apresentar, né? Eu sou formado em Química, licenciatura e bacharelado pela Universidade Estadual de Londrina, pela UEL, e também tenho formação como pesquisa, né? Como mestre e mestrado e doutorado em Química também pela UEL. Bom, hoje, essa nossa aula, a gente vai tratar do primeiro tema, do primeiro tópico lá do edital, que é a parte de substâncias puras e misturas. Então, vamos ver algumas características, né, que está por volta de todo esse tema, para no final a gente ver vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem. Bacana? Ok? Então, vamos começar. Bom, a química, de maneira bem geral, ela vai estudar a matéria, né? E matéria seria tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço, né? Tem volume. Mas a química, ela vai estudar, além disso, né, ela vai estudar a matéria, suas propriedades, mas também suas transformações, né? Como que a matéria se transforma por meio de alguns estímulos, por exemplo, calor, eletricidade, enfim, algumas mudanças que nós provocamos que vão o quê? Resultar em transformações químicas, podem ser transformações físicas ou químicas. Muito bem. Vamos lá. Bom, o que são as propriedades que nós estudamos da matéria? A gente pode definir essas propriedades como propriedades gerais ou propriedades específicas, né? Bom, tudo que existe no universo e que pode ser medido, nós chamamos de grandeza física. E essas grandezas físicas, elas são expressadas em valores, em unidades. Então, por exemplo, as principais grandezas físicas que nós temos são o volume, pressão e massa. Temperatura também. Então, volume nós medimos em litros, por exemplo. Pressão nós medimos em atmosfera ou milímetros de mercúrio. Massa nós medimos em grama. Temperatura nós medimos em graus Celsius ou graus Fahrenheit, o Kelvin também. E trabalhando essas propriedades gerais, nós temos o que? As propriedades específicas. Então, por exemplo, densidade, que é uma propriedade específica, ela vai ser uma relação entre a massa e o volume. A temperatura de fusão e temperatura de ebulição são propriedades específicas de cada material que vão dar para nós em qual temperatura, né, associada a uma pressão, ocorre transformação de estado físico. Então, por exemplo, do estado sólido para o estado líquido ou do estado líquido para o estado gasoso, no caso, temperatura de ebulição. Solubilidade também é uma propriedade específica que vai relacionar uma quantidade de massa, né, de matéria, que é capaz de ser dissolvida em determinado solvente. Então, vai tratar de soluto e solvente. Tudo isso a gente vai ver com mais calma durante as próximas aulas. Ok? Vamos olhar um pouco cada uma delas. Ó. Densidade. Densidade é uma relação entre massa e volume. Então, aqui na nossa primeira imagem, o que nós temos? Nós temos aqui um pedaço de chumbo metálico. O chumbo, ele tem maior densidade do que a água, então por isso que o chumbo ele afunda, ele tende a ir para baixo. Por outro lado, um pedaço de cortiça, né, um pedaço de madeira, tem menor densidade do que a água, por isso que a madeira ela acaba flutuando. Sendo que a densidade, ó, ela é uma relação de massa e volume. Então, para um mesmo volume, aquele que tiver maior massa vai ter maior densidade, e o que tiver menor massa naquele mesmo volume vai ter menor densidade. Outra propriedade que nós temos é a solubilidade. E a solubilidade é a capacidade de determinado sal, por exemplo, de se dissolver num solvente, que é no caso aqui a água.
Aqui a gente tem aquelas pastilhas, né, que são dissolvidas em água, que geralmente ocorre a liberação de gases, mas que não necessariamente na solubilidade nós temos liberação de gases. Aqui é só um exemplo que ajuda a ilustrar esse processo, ok? Outras propriedades são a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, que vão dar para nós o quê? A temperatura de transformação de um estado físico para outro. Então, a temperatura de fusão do galho, que é um metal, é de 29 graus Celsius. Então, aqui, se a gente está imaginando um processo de aquecimento, né, do galho, quando chega a 29 graus Celsius, ocorre a mudança do estado sólido para o estado líquido. No caso da água, quando a gente coloca a panela de água, panela com água, no fogão, né, com o fogão aceso, nós temos o quê? A água entrando em ebulição, água fervendo, né, a fervura da água. E esse processo ele trata da transformação do estado líquido para o estado gasoso. E ele ocorre na temperatura de 100 graus Celsius. Aqui é a temperatura de ebulição, é um T com Ezinho. Então, se nós olhamos para os estados físicos da matéria, nós temos estado sólido, estado líquido, estado gasoso. Existem as transformações de estado físico. Então, como nós vimos, existe a fusão, que é a transformação do estado sólido para o estado líquido. E um exemplo de fusão é quando nós retiramos um cubo de gelo, um pedaço de gelo, e colocamos sobre a mesa. O que nós temos ali? O derretimento do gelo, porque a temperatura ambiente está maior que a temperatura do gelo, certo? E esse processo é dado como fusão de sólido para líquido. O processo contrário, que sai do líquido para o sólido, nós temos o que nós chamamos de solidificação, que é quando nós congelamos a água. Quando nós levamos a água para o congelador, ocorre o congelamento, né? E o nome que nós damos a isso é de solidificação. Agora, quando nós tratamos estado líquido para o estado gasoso, né, para a formação de vapor, ou do estado gasoso para o estado líquido, nós temos ali vaporização ou condensação. Então, por exemplo, quando nós tomamos banho, nós temos um banheiro, aquele ambiente está bem úmido, tem uma alta quantidade de água, alta concentração de água no ar. Ocorre o quê? Ocorre a condensação. O espelho não fica embaçado. Por quê? Porque ali há a transformação do estado gasoso para o estado líquido. Então, a água acaba condensando. Esse mesmo processo nós observamos quando estamos no ônibus, não é? Então, um dia meio chuvoso, um dia meio úmido, as janelas fechadas, a janela acaba embaçando, porque a água acaba sendo condensada ali na superfície do vidro. Quando nós saímos do estado líquido para o estado a vapor, existem algumas ali considerações a serem feitas, que a gente vai fazer no próximo slide. Mas basicamente nós temos aqui o processo de vaporização, que a água está no estado líquido e vai para o estado gasoso. Existe um modo de a gente pular o estado líquido, ou seja, saindo do estado sólido, indo direto para o estado gasoso, ou saindo do estado gasoso, indo direto para o estado sólido. Esses dois processos são chamados de sublimação ou ressublimação. Dependendo do livro que nós estamos estudando, essa transformação do gasoso para sólido é também chamada de sublimação. Mas aqui, para diferenciar, eu acabei colocando como ressublimação. Vocês conhecem a naftalina? Que são essas bolinhas brancas? Geralmente a gente encontra isso no mercado. Elas são usadas para serem postas no guarda-roupa, né? Onde ela vai desaparecendo. Por quê? Porque ela vai liberando, né, o composto naftaleno no estado gasoso, que serve para espantar insetos, baratas, enfim. O que ocorre? A naftalina ela é um composto no estado sólido, essa bolinha branca, e ela vai, quando exposta na atmosfera, ela vai transformando direto para o estado gasoso. Então ela vai sublimando. Um exemplo mais comum nosso é o caso do gelo seco, né? O dióxido de carbono, que é utilizado em festas, né? Que é para fazer essa fumaça branca aqui. Que é quando a gente tem dióxido de carbono sólido e vai se transformando em dióxido de carbono gasoso, né? Que é o gás carbônico. Então aqui a gente também tem a sublimação.
Quando nós fazemos o processo inverso do estado gasoso para o estado sólido, nós temos a ressublimação. Um exemplo natural é o caso da formação de geada, né? Que é em dias frios, com alta umidade, que a gente tem a transformação do estado gasoso direto para o estado sólido, a formação da geada. Ou, no laboratório, quando a gente estuda iodo sólido, composto iodo, né? Substância iodo, que é esse composto aqui roxo, quando nós aquecemos um sistema fechado, né? Aqui é um copo de vidro, né, chamado de Becker, com uma tampa de vidro, chamada de vidro relógio, ocorre o quê? Ao se aquecer, ocorre a sublimação do iodo sólido para iodo gasoso, e aqui na superfície superior, aqui em cima, ocorre a ressublimação, vai formando os cristais de iodo que estão no estado gasoso, indo para o estado sólido. Ok, galera? Então vamos olhar aqui melhor para a transformação de líquido para gasoso. Nós temos basicamente três tipos, dependendo de como ocorre esse processo. Nós temos a vaporização, nós temos a ebulição e nós temos a calefação. Quando nós lavamos roupa, as roupas, né? Quando elas tiramos da máquina e levamos para o varal, o que está acontecendo com a roupa? Ela está úmida, está molhada. E quando a gente coloca ela no varal, ela vai secando, né? Só que esse processo de secagem é um processo lento. Pode até haver uma elevação da temperatura da roupa, né, por estar exposta ao sol, mas ela não chega a 100 graus Celsius. É uma transformação bem lenta. Aqui nós chamamos de vaporização, porque a água no estado líquido ela vai se transformando em vapor de água, no estado gasoso. Quando nós levamos a água na panela, né, para o fogão, com a boca do fogão acesa, a gente tem aqui o processo de ebulição. Por quê? Porque nós elevamos a temperatura da água até a temperatura de ebulição, que é de 100 graus Celsius. E esse já é um processo mais rápido quando comparado com a vaporização. Mas também é um processo mais rápido que a ebulição, que é o que nós chamamos de calefação, que é um processo violento, né? Ele é muito rápido. Que é quando, por exemplo, quando você vai fazer um ovo frito, você está com a frigideira bem quente, e cai ali uma gotinha de água. O que que ocorre? Aquela gotinha ela acaba fervendo, né? Muito rápido. E esse processo a gente chama de calefação. É apenas para diferenciar um do outro. Mas todos são o quê? São transformações do estado líquido para o estado gasoso. Ok? Bom, quando nós estamos analisando um sistema químico, né, que ali é uma parte de interesse nossa, nós podemos classificar esse sistema de várias formas. Uma primeira forma é olhando com relação à sua fase ou a quantidade de fases que o sistema pode ter. Então, por exemplo, se a gente pega um copo aqui com uma solução ou um copo com água pura, quando nós analisamos esse copo, a gente consegue observar o quê? Apenas uma fase, sendo a fase uma porção de matéria que a gente consegue diferenciar, que a gente consegue observar. Vejam, não necessariamente aqui temos uma mistura. Pode ser água pura, né? Uma substância pura, ou pode ser uma mistura no caso de uma solução, que a gente tem sal dissolvido em água, e a gente só observa uma única fase. Então aqui nós temos o que nós chamamos de sistema homogêneo. Por outro lado, quando nós pegamos um sistema e nós olhamos, a gente consegue verificar mais de uma fase, duas ou mais fases, esse sistema ele é chamado de heterogêneo, hétero de diferente, de mais de uma fase. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma mistura, né, de dois líquidos immiscíveis, no caso aqui, água e óleo. Nós temos uma mistura com duas fases, então um sistema heterogêneo. Nessa segunda imagem, a gente tem uma mistura com três fases. Tem aqui uma porção de areia, uma porção de água e uma porção de óleo, não é mesmo? Então, também um sistema heterogêneo, a partir de uma mistura. Mas essa terceira imagem, ela tem o quê? Um copo com cubos de gelo e água. Então vamos assumir aqui que, por exemplo, fosse água destilada, né? Uma água pura. Mesmo do gelo. A gente aqui nós não temos uma mistura, mas temos o que?
água no estado sólido e água no estado líquido. Então, isso aqui é uma substância simples, mas em duas fases. Então, mesmo não sendo uma mistura, quimicamente, a gente considera esse sistema como sendo heterogêneo, porque possui mais de uma fase, ok? Uma outra forma de a gente analisar o sistema é olhando, dizendo para ele se ele é uma substância simples, ou seja, se ele é uma substância pura, ou se é uma mistura de substâncias. Como que a gente analisa isso? Primeiro, a gente tem que analisar se aquele componente ali é uma substância pura ou se é uma mistura de substâncias. E como que a gente analisa isso? Bom, primeiro vamos entender o que é uma substância pura. De novo, uma substância pura, ela pode ser dividida em dois tipos: substância pura simples e substância pura composta. Como que nós diferenciamos uma substância pura simples de uma substância pura composta? Primeiramente, a gente pode olhar para a quantidade de elementos químicos que a formam. Então, por exemplo, o oxigênio molecular, né, o gás oxigênio, O2, ele é uma substância pura, simples. Por quê? Porque possui apenas um elemento químico, que aqui é o elemento oxigênio. Por outro lado, uma substância pura composta, ela vai ser composta, né, por dois ou mais elementos químicos. Então, por exemplo, a água, H2O, é uma substância composta. Gás carbônico, uma substância composta também, porque a gente tem ali o CO2. Bicarbonato de sódio, né, ou hidrogênio carbonato de sódio, que é o NaHCO3, também é uma substância composta, porque possui aqui quatro tipos de elemento químico, né? Sódio Na, hidrogênio H, carbono C e oxigênio O. Mas uma outra forma da gente analisar se uma substância ela vai ser simples ou composta empiricamente, ou seja, num laboratório, é passando ela por uma tentativa de transformação. O que eu quero dizer com isso? Se a gente adiciona uma energia nessa substância, e como que a gente adiciona energia? Pode ser por meio de aquecimento, pode ser por meio de passagem de corrente elétrica, certo? Aquecimento, corrente elétrica ou radiação. Então, tem três tipos. A gente pode passar energia nessa substância por meio de corrente elétrica, radiação ou aquecimento, adicionando energia, né? Se essa substância sofrer uma transformação química, ou seja, se ela gerar mais substância, significa que ela era uma substância composta. O que eu quero dizer com isso? Se a gente tem uma substância que a gente não sabe se ela é simples ou composta, e a gente submete ela a uma energia, pode ser calor, pode ser energia elétrica ou pode ser radiação, e não ocorre transformação, ela vai ser uma substância simples. Então, por exemplo, gás oxigênio. Se nós aquecemos o gás oxigênio, ele continua sendo gás oxigênio. Ele não vai mudar, ele não vai ser decomposto. Então, a gente pode concluir que o gás oxigênio também é uma substância simples. Por outro lado, se nós pegamos o bicarbonato de sódio e nós aquecemos o bicarbonato de sódio, ele vai se decompor em três outras substâncias, que também são compostas. Vai se decompor em carbonato de sódio, em vapor de água e gás carbônico, dióxido de carbono. Então, se a gente tem um composto e a gente submete ele a uma energia, se for aquecimento, a gente chama de pirólise. Se for energia elétrica, eletrólise. Ou se for radiação, a gente vai chamar de fotólise. Ou seja, é a quebra daquela substância composta gerando outras substâncias, que podem ser simples ou podem ser compostas. Tudo bem, galera? Bom, uma outra informação, né, uma outra característica que a gente tem que olhar para substâncias simples, perdão, para substâncias puras, ainda independente dela ser simples ou composta, é que toda vez que uma substância pura ela muda de estado físico, a sua temperatura se mantém constante. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente olha aqui para o lado direito, né, para esse gráfico ele vai tratar de
aquecimento, né, da água. Então, aqui no eixo X, a gente tem o eixo da temperatura em graus Celsius, e no eixo Y, a gente tem o tempo, né, o caminho ali dessa transformação. Então, vejam, se a gente pega água no estado sólido, um cubo de gelo, e nós submetemos esse cubo de gelo ao aquecimento, pode colocar o gelo numa panela e acende o fogo. O gelo ele vai começar a aquecer, então a temperatura está subindo, ó, veja, está subindo, 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 até chegar à temperatura de 0 grau, certo? 0 graus Celsius. E o que ocorre aqui? Quando chega a 0 grau, o cubo de gelo ele começa a derreter, ele começa a fundir, ele começa a mudar do estado sólido para o estado líquido. Se essa substância ela for pura, independente de ser simples ou composta, a temperatura de transformação de sólido para líquido ela vai ser constante, ela não vai ser alterada, ok? Então ela vai permanecer constante até toda a fusão ser completa, até que ocorre novamente o aquecimento, ou seja, novamente a elevação da temperatura. Então nesse ponto aqui, no fim da fusão, a gente tem totalmente água no estado líquido e ela vai começar, essa água no estado líquido, a aquecer. Então, à medida que vai aquecendo, 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 até chegar na temperatura de 100 graus Celsius. Chega na temperatura de 100 graus Celsius, a gente tem o quê? Transformação do estado líquido para o estado gasoso, ou para a parte vapor. E, novamente, a temperatura vai se permanecer constante. Então, à medida que permanece constante, a gente tem o quê? A transformação de líquido para vapor, para gás. Depois do fim da ebulição, nós temos o que? Só vapor de água, e esse vapor ele continua aquecendo à medida que a gente fornece energia. Então, veja, o que é importante aqui? Toda substância pura, independente de ser simples ou composta, toda vez que há transformação de estado físico, a sua temperatura se mantém constante, tanto na temperatura de fusão quanto na temperatura de ebulição. Ok? Certo. Um outro ponto que vale a pena mencionar, antes da gente entrar nas misturas por si, é um fenômeno que nós chamamos de alotropia. E o que é a alotropia? É quando diferentes substâncias simples, de novo, quando diferentes substâncias simples são formadas por um mesmo elemento químico. Então aqui tem que ser substância simples. Por exemplo, vamos pegar o elemento químico carbono. O elemento químico carbono ele forma diversas substâncias diferentes. Então, diversos alótropos do carbono. Nós temos, por exemplo, o mais comum, que é o carbono grafite, que ele vai ter essa estrutura aqui, representada, que são folhas, né, de carbono. E o carbono grafite nós usamos para formar o nosso lápis, né, que a gente escreve no caderno. Mas o carbono ele também vai formar um outro alótropo, né, uma outra substância que é chamada de diamante, ó, que vai ter uma outra estrutura molecular. E essa daqui, ó, é a representação, né, da estrutura do diamante, que a gente tem carbonos ligados ali a outros carbonos numa forma que a gente chama de tetraedro. Não se preocupe com os nomes agora, que a gente vai ver mais para frente toda essa distribuição, né, dos átomos numa molécula. Bom, o carbono ele também pode formar os fullerenos, né? Por exemplo, aqui a gente tem um carbono 60, que ele lembra uma representação de uma bola de futebol, ou também nanotubos de carbono. Esse daqui eu não trouxe fotos porque são pós pretos, né? Que não tem muita graça. Mas a gente tem aqui ó, o carbono grafite e o carbono diamante, né? Que são diferentes substâncias simples formadas a partir de um mesmo elemento químico. Legal, gente? Muito bem. Bom, nós temos substâncias simples e nós temos também as misturas, né? E o que são as misturas? Misturas são, como o próprio nome já diz, misturas de substâncias. Podem ser substâncias simples ou substâncias compostas. E na química a gente vai tratar de diversos processos, né, que vão tentar separar essas misturas, que vão tentar purificar essas misturas de modo a obter fases mais puras, né, de substâncias puras
tanto simples quanto as compostas. E aqui eu trouxe alguns processos de separação de misturas. Vejam, nós temos aqui a filtração, né, que nós usamos para fazer café no dia a dia nosso. E a filtração ela é baseada no quê? Nós temos um filtro, né, no laboratório. Nós temos uma mistura de um solvente, pode ser água, e também ali um material sólido, né, que não vai ser dissolvido, que vai ser separado por um filtro. Então, por exemplo, aqui fica a parte sólida no filtro e passa pelo filtro a parte líquida. A filtração ela pode ser acelerada por meio de uma conexão a vácuo, né? Uma bomba a vácuo. Então, nós temos a filtração comum e a filtração a vácuo. Um outro processo é o processo de decantação. E o que nós temos aqui? Uma mistura de água e areia, correto? E esse processo de decantação ele é utilizado nas estações de tratamento de água, que quando chega a água de um efluente, ela vai estar misturada ali com terra, né, com areia, e chega ali em umas piscinas, que são as piscinas de decantação, que é ali o que ocorre. Deixa aquela água descansando para que toda aquela parte sólida, né, ela decante, ela acaba ficando na parte inferior por conta de sua maior densidade. Então, decantação é um processo mais lento, né, que ela pode separar por meio de densidades diferentes. Aqui a gente tem a areia e nós temos a água. Depois é só verter esse copo para separar a parte líquida da parte sólida. Um modo de acelerar a decantação é por meio da centrifugação. Então veja, o que é uma centrífuga? Ela é um aparelho que vai colocar aqui diversos recipientes, podem ser tubos de ensaio, onde vai girar em torno de um eixo. Então, à medida que gira em torno de um eixo, tudo aquilo que é mais denso vai para o fundo do recipiente ou para o fundo do tubo, e aquilo que é menos denso fica na parte superior. É um modo de acelerar a decantação. Aqui ó, a gente tem um exemplo antes e depois da centrifugação do sangue humano, né? Que ele é separado pelo plasma e a parte superior é o soro do sangue. Então, a parte mais densa fica embaixo, que é o plasma, e a parte menos densa fica na parte de cima, que é o soro. Outros processos de separação de mistura, nós temos aqui a separação magnética, né? Que ela é feita a partir de um ímã, onde vai separar um material magnético de outro não magnético. Então, por exemplo, limalha de ferro sendo separada de areia. Outro processo é a separação por meio de cristalização. Aqui não é separação magnética, não, é cristalização, que ocorre na formação do sal de cozinha. Então, por exemplo, ali a gente pega água do mar, deixa numa grande piscina e deixa essa água vaporizada, evaporada. Depois de evaporada a água, a gente tem a parte dos cristais que são formados, que foram cristalizados por meio de cristalização, que são sais. Logicamente, depois esses sais são processados, né, para isolar apenas o cloreto de sódio, mas também faz parte ali do processo da formação do sal de cozinha. Outro processo de separação de misturas é a dissolução fracionada, que é essa imagem aqui, ó. Então imagine que a gente tem uma mistura de areia e sal. Como que a gente separa essa mistura? A gente pode adicionar água, certo? Água líquida. A água ela vai dissolver o sal de cozinha, mas a areia não. Então a gente consegue separar depois, ó, por decantação, separando a solução salina de água e sal da areia. Depois a gente pega essa solução salina e evapora por meio de cristalização, parecido com essa imagem aqui. Bom, um outro método de separação de misturas é chamado de levigação, e ela é usada para separar pepitas de ouro ali num efluente, por exemplo. Geralmente se usa também, adiciona-se, né, ali na levigação um pouco de mercúrio, né? Logicamente tem todo um debate ambiental de que o mercúrio ele faz mal para o meio ambiente, né, como nós sabemos, mas como que funciona isso? Ali ocorre a passagem de água, certo? Nessa bacia que a pessoa está usando. O mercúrio ele ajuda, ele se associa ao ouro, tornando um material bem denso. Então tudo que é mais denso vai ficar no fundo
e aquilo que é menos denso vai ficar na parte superior. Então você passa a água leva todos aqueles materiais que são menos densos, e aquilo que é bem denso, né, que é o ouro associado ao mercúrio, fica na parte funda. Então acaba separando o ouro de outros materiais. Um outro processo, né, finalizando já, de separação de mistura é a destilação. E esse é um processo bem importante. Nós temos a destilação, que ela é mais simples, e temos uma destilação mais fracionada, que ela é um pouco mais elaborada. E como funciona a destilação? A destilação ela vai separar, por exemplo, uma solução salina, onde a gente está interessado em recuperar aquilo que foi evaporado. Então, por exemplo, imagine aqui que a gente tem água mais sal, correto? Água mais sal. Essa solução vai ser aquecida, a água vai entrar em ebulição, então a água vai subir aqui, vai passar por esse condensador, então a água no estado gasoso vai ser condensada e por meio disso ela vai ser destilada, obtendo aqui uma fração de água. E o que ocorre com o sal? Ele vai continuar aqui nesse primeiro frasco nosso. Mas, vamos supor que a gente tem uma mistura de dois líquidos. Vamos imaginar aqui água e álcool, correto? Que possuem temperaturas de ebulição diferentes. A água em 100 graus Celsius e o álcool tem uma temperatura de ebulição mais abaixo. Como que a gente separa isso? Uma destilação simples, ela não consegue separar satisfatoriamente a água do álcool. A gente precisa fracionar isso um pouco melhor, que é por meio aqui, ó, de uma torre de fracionamento, que tem bolinhas de porcelana, que vão ajudar a separar o quê? Essas substâncias com temperaturas de ebulição diferentes. Então aqui a gente tem uma mistura de água e álcool que vai ser aquecida. Ambos, né, substâncias vão entrar em ebulição, vão passar por essa torre aqui de fracionamento, depois vão ser condensadas. E qual que vai ser condensada primeiro? Aquela que tiver temperatura de ebulição menor, que no caso aqui vai ser o álcool. Então o álcool ele vai subir, a água ela vai ser condensada nessa primeira parte aqui, ó, dessa torre de fracionamento. O álcool vai passar, vai ser condensado posteriormente e vai ser o que? Fracionado, vai ser recuperado aqui depois. Então a destilação é um processo de aquecimento que vai separar líquidos, né, ou soluções que possuem substâncias com temperaturas de ebulição diferentes, correto? Para a gente obter uma fase mais concentrada. Então, por exemplo, na fabricação de pinga, por exemplo, a gente tem ali um extrato, né, de água, alcoólico de água mais álcool, e ela vai ser destilada para o quê? Para aumentar a concentração do álcool, para a gente concentrar esse álcool nessa fase mais fracionada. Bom, por fim, finalizando a aula de hoje, o que nós temos aqui? Ó? Um gráfico de uma mudança de estado físico para misturas diferentes. Então veja, como que a gente consegue diferenciar uma mistura de uma substância pura? Quando a gente aquece uma mistura e a transformação de estado físico, tanto na fusão ou na ebulição, ocorrer variação na temperatura, ó, aqui a gente tem variação na temperatura no caso da ebulição, e aqui temos uma variação na temperatura no caso da fusão. Isso caracteriza uma mistura. Então, quando a gente tem uma mistura, né, de substâncias, a gente não vai ter uma transformação de estado físico tão nítido. A gente vai ter sempre variações de temperatura. Se uma mistura for chamada de eutética, é quando a gente tem uma variação na temperatura aqui de ebulição. Então, a gente tem uma faixa de temperatura de ebulição e não só um ponto. Agora, quando a gente tem uma variação na temperatura de fusão, nós temos uma mistura azeotrópica. No caso de uma destilação, né, fracionada, a gente só consegue destilar uma mistura que ela for eutética, ela não pode ser azeotrópica. Por quê? Se a gente tiver uma mistura azeotrópica, significa o quê? Que ali as substâncias, né, ela ocorre o quê?
a ebulição em temperaturas muito similares. Para a gente ter uma destilação mais satisfatória, a gente precisa ter uma mistura de substâncias com temperaturas de ebulição mais distintas, mais diferentes. Ok, gente? A gente não esgotou esse assunto de substâncias puras e misturas. Mais para frente eu faço um novo vídeo e eu vou deixar aqui na atividade do Google Classroom, são 3 exercícios que a gente consegue responder com esses conhecimentos que nós vimos aqui hoje. Ok, galera? Então, bons estudos a todos. Vocês podem me retornar ali pelo WhatsApp ou pela plataforma e até mais. Um abraço.